boa noite, Zita, Francisca, tio Vandão. Vamos para mais uma aula, para mais uma viagem eletrizante, que coisa linda! E sem demora, porque como é uma viagem de foguete, a hora passa assim, ó. Então, sem demora, eu quero chamar aqui nossa irmã, que tem se colocado sempre à nossa disposição de nos ensinar, de fazer essa viagem com tanto amor quando fala de Jesus. Vem para cá, minha irmã Cíntia Tanuri, você sabe o quanto que eu amo a sua vida, minha irmã. Então, vem para cá transbordar aqui com a gente. Boa noite, povo lindo, graça e paz. Que bom estar aqui de novo com vocês. Vamos seguir viagem? Todo mundo preparado aí? Bora seguir viagem? Como é que tá o som aí? Tá tudo bem? Então, vamos lá. Então, nós estamos aqui na nossa viagem eletrizante pela palavra viva do Deus vivo em Gênesis capítulo 15. E é muito bom ter cada um de vocês aqui comigo nessa viagem. Então, vamos agradecer ao Senhor, né, por esse momento que Ele nos permite estarmos juntos, aprendendo mais da palavra dEle. Pai, nós te adoramos nessa noite, reconhecendo a tua grandeza, a tua fidelidade, o teu amor, a tua bondade. Pai, nós te agradecemos porque estamos aqui diante da tua palavra, por meio da qual o Senhor se revela a nós, nos conta quem tu és, nos fala do teu poder, das tuas maravilhas e de quem nós somos no Senhor. Nós te agradecemos por esse momento, entregamos toda honra, glória, louvor somente ao Senhor, porque pertence somente a ti, e nós pedimos a tua condução, a iluminação do Espírito Santo do Senhor para a nossa compreensão e aprofundamento do nosso entendimento na tua palavra. Por tudo, desde agora e para sempre, nós te adoramos. Amém e amém! E vamos seguir viagem. Então, nós chegamos aqui, capítulo 15 de Gênesis. E aqui, logo como no título, né, do capítulo, já muita coisa nos fala aqui, esse título que diz assim, não sei como está na sua aí, né, de acordo com a tradução muda, na minha está escrito assim, Deus anima Abrão e lhe promete um filho. É assim que está na minha. Se tem alguma tradução aí diferente, por favor, coloca aí, anota aí no chat que eu quero saber, tá bom? E aqui no capítulo 15, então, já no verso 1, começa dizendo assim, se você tiver com a Bíblia aberta, lê comigo aí. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse, não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Então, vamos entender isso aí. Começa dizendo aqui, depois destes acontecimentos. Que acontecimentos é esse que Moisés está escrevendo aqui? Lembra o autor aqui da Torá, né? Inclusive desse livro Gênesis. Então, Moisés está narrando e ele diz, depois desses acontecimentos, depois do que nós vimos no capítulo 14, daquela guerra, ou como a Mônica diz aí, da treta que Moisés entrou por causa do seu sobrinho Ló. Lembram que eu falei para vocês na última aula que a narrativa aqui de Moisés, contando sobre essa guerra dos 4 reis do Oriente, que entra em combate com 5 reis, ganham, leva todo mundo cativo, inclusive Ló, que já estava ali na cidade de Sodoma, onde a gente viu no capítulo 14 que ele fez uma péssima escolha indo para Sodoma, um lugar onde diz que era um lugar de pessoas más, muito pecadoras contra Deus, mas enfim, acontece essa guerra aqui, Abrão entra nessa confusão por causa de Ló e o Senhor honra Abrão. Porque Abrão sai com um pequeno exército, né? A gente sabe que era mais de 300 homens ali, para a gente é muita coisa, mas um pequeno exército diante de quê? 4 reis aliados armados que conseguem vitória sobre 5 reis, né? Toma tudo e Abrão surpreende eles e de forma sobrenatural. Só pode ser sobrenatural, né, gente?
Só pode ser. Abrão ganha, toma tudo de volta, leva de volta Ló, seus bens e todas as pessoas que tinham sido levadas cativas ali por aqueles reis. Então, agora aqui na narrativa do verso 15, Moisés começa dizendo: depois disso tudo, depois do que aconteceu, Deus aparece. Quarta vez, então, aqui que Deus vai aparecer a Abrão. E diz que ele aparece já dizendo algo, só no primeiro versículo aí já tinha muito assunto aqui para a gente tratar, porque Deus diz, não temas. Abraão vê, então, uma visão, não é descrita exatamente o que é, mas certamente como todas do Senhor, toda a aparição do Senhor, gloriosa, poderosa, de maneira a aquele homem ficar ali, né? Quase sem fôlego, sem palavra. O Senhor entra, então a gente vai entender aqui, no decorrer do texto, que era noite. Abrão certamente estava dentro da tenda dele, acordado, e o Senhor aparece ali nessa visão e diz, não tenha medo, ou não temas. Então, o que a gente pode deduzir aqui, de acordo com o texto? Já viu quando a gente está ansioso? Eu, você, gente, ser humano, preocupado, ansioso com alguma coisa, a gente deita na cama, consegue dormir? Fala sério. Quantas vezes o sono foge, a angústia, a aflição, a preocupação, não é, Francisca? Às vezes a gente está deitado na cama, a cama está até boa, o travesseiro está fofinho, mas cadê o sono, gente? Cadê o sono? A preocupação, a angústia não deixa. E certamente era assim que Abrão estava ali na tenda, porque na visão que ele tem gloriosa de Deus entrando ali, eu só posso imaginar, hein, Mônica, como você diz, imagina eu deitada na minha caminha, no meu quarto, e o Senhor entra ali. Eu imagino que, né, de uma maneira mais do que, eu não sei nem que palavra que eu uso, gente, gloriosa, maravilhosa, né? Enche aquela tenda. E aí Abrão, então, escuta Deus dizer para ele, não temas. E é assim tantas vezes que o Senhor nos encontra em momentos de aflição, nosso coração aflito. E o Espírito traz no nosso íntimo esse não temas. Eu já ouvi tantas vezes, eu creio que talvez você também já tenha escutado. Não temas. Eu lembro aqui, não estava no script não, hein, gente? Mas a direção está no Espírito. Nós oramos pedindo ele a condução, hein? Eu lembro quando meu filho sofreu um acidente e a primeira notícia, quando eu consegui entrar ali no hospital, era essa, a senhora sabe rezar, a senhora sabe, de alguma forma, buscar a Deus, busque. Porque a situação é grave. E tudo que aquele médico me falou foi um para mim. Eu senti tanto medo que meu queixo batia de medo, de pavor de perder o meu filho. Ele dizia, né, vamos esperar essas horas aqui, 48 horas, se viver, viveu, se não viver. E naquela hora, quando eu busquei o Senhor, eu lembro de uma madrugada inteira em oração, e ao raiar do dia, é como se ele dissesse, não temas, porque me veio uma paz sobremaneira inexplicável. Eu entrei dentro de casa gritando, ele vive, ele vai viver, porque o Senhor dará vida. Fecha parênteses. Então, aqui, o Senhor diz para Abrão, não temas. Certamente, como Moisés está narrando a história que aconteceu, continuação do que aconteceu ali, no verso 14, certamente Abrão agora estava com medo, em pânico. Puxa, eu fui lá, eu tomei tudo daqueles 4 reis, e pode vir retaliação e vingança, era o costume da época. Eles poderiam vir muito mais armados, quem sobreviveu ali, quem queria, então, vingança. Ele podia estar com medo agora pensando assim, e agora os reis cananeus que me cercam aqui, que são maus? Eles já viram que o meu clã é forte, é grande, eles podem temer, achar que eu estou aqui, vou tomar tudo deles e podem vir contra mim. Tanta coisa podia estar passando pela cabeça de Abrão. O certo é que ele estava com medo. Por isso o Senhor já entra, já chega chegando e dizendo, não temas. Aqui não, Abraão, na sua vida o medo não vai reinar, porque eu sou contigo. E o Senhor diz mais, eu sou o seu escudo.
Olha só, Deus usa uma peça, né, que compunha ali a armadura de um soldado, de alguém que ia à guerra. O escudo era para proteger das flechas, dos dardos inflamados ali, da espada, quando viesse contra o peito, contra um órgão vital. Então, o que o soldado fazia? Levantava o escudo para proteger. E o Senhor está dizendo, eu sou o seu escudo. Uau! Olha só que afirmação poderosa! E em muitos outros versos da Bíblia, o Senhor vai dizer: eu sou a tua proteção, eu sou a tua retaguarda, eu sou o teu escudo, eu sou o teu baluarte. Não temas, não temas, não temas. São incontáveis vezes, que alguém já contou quantas vezes tem não temas na Bíblia. Dizem alguns especuladores aí que uma vez para cada dia do ano, pelo menos, tem escrito na Bíblia, não temas, o Senhor dizendo. Certo é que ele está afirmando, comigo você não tem o que ter medo. Pode confiar. Eu serei o seu escudo. Qual é o escudo humano? Seja do material mais forte que for, pode proteger a sua vida como eu, Abraão. Eu sou o teu escudo. Não importa quantos reis venham contra ti, quantos exércitos armados, não importa. Eu te protejo. E o Senhor vai dizer mais aqui no verso 1 do capítulo 15, hein? O seu galardão será sobremodo grande. Eu gosto de uma tradução, essa não é a tradução, né? A Almeida Revisada, que diz, eu sou o seu galardão. Olha que coisa tremenda. Deus dizendo, eu sou tua recompensa. Ou o teu galardão será grande. Quem está dizendo, quem garante, sou eu, o Senhor. Lembra do final do verso 14 lá, na treta, na briga lá dos reis? Quando o rei de Sodoma chega para Abraão na maior arrogância e diz assim, olha, você fica com tal parte, né? Me dá isso aqui, fica com tal. Abraão falou, não quero nada seu. Quero nada seu, para depois você não vir falar que você que me enriqueceu. Lembra disso? Ele tinha direito. Tinha. Né? Pelo contexto onde ele estava aqui histórico, quem ganhava a guerra ficava com tudo. Ele podia ter ficado com tudo se ele quisesse, mas ele disse, eu não quero nada. Ele sabia que a bênção do Senhor era sobre ele. E ele está dizendo, eu não quero confusão com você. Depois você vai falar que você me enriqueceu. Depois você vai vir atrás de mim querendo alguma coisa. Abrão, né, com a sabedoria do alto, diz, não, não quero nada disso. E agora o Senhor, sabendo de tudo isso, Deus que deu vitória a ele, Deus que sabia que ele estava aqui na tenda sem conseguir dormir, com medo da vingança daquele povo. O Senhor diz, não temas, eu sou o seu escudo, e agora o Senhor diz, eu sou sua recompensa, eu sou o seu galardão. Aquilo ali, aqueles despojos de guerra, são nada diante do que eu te dou. E se for segundo a tradução, gente, da Almeida, ele diz, eu sou o seu próprio galardão. Ou seja, quem tem Deus vai ter falta de quê? Nada. O dono da terra e do céu, do ouro e da prata, está dizendo, o seu galardão será grande, eu mesmo sou a sua recompensa, Abraão. Esse primeiro versículo aqui do capítulo 15 é lindo, né? Já daria para a gente falar aqui a noite toda, gente, mas vamos seguir. No verso 2, então, respondeu Abraão, Senhor Deus. Essa tradução no hebraico é a primeira vez que vai aparecer a palavra Adonai. Quem já ouviu aí? Adonai, tem canções, é o Senhor Deus, é o soberano, é o dono por excelência de tudo. E Abraão está então em reverência dizendo, Adonai, Senhor Deus meu dono, soberano sobre mim. E ele diz, que me haverei de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão faz uma pergunta. Ele diz, Deus, o Senhor falou que me daria terra, o Senhor está dizendo que vai me dar um galardão muito grande, a minha recompensa, mas o que me dará? Eu não tenho filho. Ele está dizendo, o que eu quero é um filho, Senhor. Quem vai ser meu herdeiro vai ser esse servo
que eu comprei esse escravo, aqui diz a palavra, cadê, gente? Meu Deus do céu, já perdi. Damasceno, que quer dizer que vem de Damasco. Eliezer, quando alguém não tinha filho naquela cultura, se tivesse um servo muito bom, um servo ali que era fiel, ele poderia se tornar o herdeiro de tudo aquilo. É isso que Abraão está dizendo. Vai ser ele. Quando o Senhor me prometeu lá atrás, talvez eu não entendi, talvez o Senhor estava me dizendo que ia ser dessa forma, então vai ser esse aí que vai ser meu herdeiro? Ele faz uma pergunta para Deus. E aqui no versículo 3, Abraão continua dizendo, ele vai abrindo o coração, não só o que estava afligindo, o medo, mas ele vai dizendo, Senhor, o Senhor me falou, mas eu não tenho filho ainda. Cadê o filho que o Senhor me falou? E aí no verso 3 ele diz mais, ele diz, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. O Senhor falou, mas o Senhor não me deu, minha mulher continua lá. A gente está ficando cada dia mais velho, Senhor. Era como se ele dissesse, olha para mim, a minha mulher já está de idade, eu já estou de idade, a mulher é estéril, eu não tenho filho, então vai ser o herdeiro mesmo, nascido na minha casa, que vai ser meu herdeiro. Naquele momento, era esse o derramar do coração de Abraão diante do Senhor. Versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será assim. Pode parar com essa conversa, Abraão. O seu herdeiro será aquele gerado de ti. Esse é que vai ser o teu herdeiro. O Senhor está afirmando aquilo que ele falou com ele lá desde o primeiro momento, quando ele estava em Ur dos Caldeus, quando o Senhor o chamou e falou, eu farei de ti uma grande nação. Eu te darei uma descendência que ninguém vai poder contar. Vai se espalhar sobre toda a terra e serão benditas todas as nações, todas as famílias em ti. E ele está dizendo de novo, não tem nada disso, não vai ser herdeiro nascido da sua casa, não. Não vem com esse jeitinho. Se fosse aqui no Brasil, como é que seria? O jeitinho brasileiro. A gente vai ver que no próximo capítulo aqui, a Sara e o Abraão caem nessa esparrela aí, como diz aqui em Minas, hein? Mas vamos continuar aqui no 15, nós vamos chegar lá no 16. Nada de jeitinho, não vai ser um servo, um nascido aí na sua casa, não. Será um nascido de ti, das entranhas da tua mulher, de ti, um herdeiro legítimo. Eu sou Deus, para garantir o que estou falando. É o que Deus está dizendo a Abraão novamente. Por isso o texto começa dizendo que ele vem animar a fé, porque com o passar do tempo, já tinha passado algum tempo, é isso que Abraão está dizendo, o Senhor falou, mas até hoje, cadê? Cadê o descendente? Eu não estou vendo. A fé, então, começa a esmurecer. Olha que nós estamos falando de Abrão, ou Abraão, como ele vai ser conhecido daqui a pouquinho, o pai da fé. Um homem, gente, que tem medo, como Deus o encontra aqui na tenda, que erra, que tropeça, que coleciona tantos fracassos ao longo da vida, porque a gente vai ver muitos episódios na vida de Abraão que não é uhul, que lindo, não. É triste, é feio, é decepcionante, é frustrante, porque é gente. E ainda assim, entra na galeria da fé, não só como mais um, né? Hebreus 11, para quem está estudando aí, não só como mais um herói da fé, ele, além de estar na galeria da fé como um herói da fé, ele é chamado de o pai da fé e o pai dos que têm fé. E aqui Deus o encontra com medo, e aqui ele está dizendo, olha, não tem filho, o Senhor não me deu, vamos pegar, vai ser esse herdeiro aí mesmo? E o Senhor está dizendo, não, vai ser um nascido de ti. Verso 5 agora, então. Então conduziu Deus para fora da tenda. Deus chama Abraão para fora da tenda, fala, vem cá, sai desse lugar de medo aí. Vem cá, sai desse lugar de dúvida. Vem aqui, sai desse lugar de angústia, de preocupação. Sai para fora. Vem cá, vem cá. É como se Deus estivesse dizendo para ele assim. E Deus disse, olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode contar. E lhe disse, será assim a tua descendência. Uau! Gente, eu amo esse versículo.
Não tem como ficar empolgada, né? Não ficar empolgada nesse versículo. Eu amo esse versículo. No capítulo anterior, a gente viu que o Senhor fala com ele, né? Quando ele separa ali de Ló, aliás, no outro, né? Antes da batalha. Quando ele se separa de Ló, o Senhor fala com ele: caminha essa terra toda que eu vou te dar. Sabe o que o Senhor está fazendo com Abrão? Está exercitando a fé dele. A minha fé, a sua fé precisa ser exercitada. A fé do pai da fé foi exercitada. Quando o Senhor falava com ele: caminha, no comprimento, na largura, tudo. É isso aí, ele pisa aqui. Deus estava mostrando através daquela prática, daquele simbolismo, aumentando a fé, dizendo: onde eu estou pisando aqui, é isso, Deus, que o Senhor está me dando. E nesse mesmo capítulo, o Senhor fala: olha o pó da terra. Está vendo o pó da terra? Vai ser assim a sua descendência. Deus usa uma metáfora, gente, é muito forte. O pó da terra, quem pode contar? E agora, Abrão ali dentro, angustiado, com medo, já cheio de dúvidas e já assim dizendo: não vai acontecer, vou pegar esse nascido da casa que vai herdar tudo, hein? Vai ser ele que vai dar continuidade ao meu nome. O Senhor diz não. E depois Deus fala com ele: sai desse lugar aí de incredulidade, sai desse lugar de medo, sai desse lugar de apatia, vem para fora, agora olha para o céu. Conta as estrelas, se é que você pode. Deus fala de uma forma até engraçada, né, gente? Quem é que pode contar as estrelas do céu? Meu Deus! Sabe, hoje, né, nas grandes cidades, talvez você está aí, uma grande metrópole, é difícil você olhar e contemplar o céu estrelado com tanta luz, com tanta poluição. Mas naquela época de Abraão, né, naquele lugar ali onde não havia claridade de grandes cidades, como a gente está aqui hoje, imagina aquele homem olhando para aquele céu cravejado de estrela, brilhando, resplandecendo ali, e o Senhor dizendo: você consegue ver todo esse brilho, todo esse esplendor deste céu que eu criei? Pois é, sua descendência será maior do que tudo isso, porque a nação que começa em Abraão, a nação dos hebreus, a nação que se espalha por toda a terra, gente de toda tribo, língua, povo e nação, que hoje é chamada como a igreja invisível do Senhor, eu e você, começa aqui. Começa aqui nessa história que eu e você estamos lendo, quando não tinha nada, tinha um homem velho, uma mulher velha, estéril, nada, do nada, Deus traz à existência tudo, porque Ele é Deus. E é assim que Ele está dizendo a Abrão: veja isso. É assim, o mais próximo que eu posso fazer comparação para que você entenda como será grande. Como será o cumprimento dessa grande promessa? Como será grande a sua descendência? Verso 6. Ele creu no Senhor. É a primeira vez que é colocado aqui com a tradução no hebraico, crer dessa forma. Não crer apenas de saber que Deus existe, mas confiar. Confiou de todo o coração no Senhor. Mas ele já não tinha crido, Cíntia. Quando ele saiu lá, desde o capítulo 11, pôs o pé na estrada, sim. Mas agora está dizendo de uma forma muito mais profunda e forte. Ele se lançou, ele se entregou agora de todo o coração. Agora ele disse: eu creio. E isso lhe foi imputado por justiça. Bom, aqui agora nós temos algo muito profundo que nós precisamos dar uma parada para entender. Isso foi creditado na conta de Abraão. Deus acredita na conta de Abraão que agora, por causa desta fé, deste momento aqui, ele foi justificado. Ele foi considerado por Deus um homem justo. Então, não foi porque ele obedeceu lá, porque ele fez isso, porque ele era um bom homem, porque ele ali, né, não foi ganancioso quando ele se separou de Ló. Não foi porque ele talvez era um bom patriarca, ali, um bom esposo. Foi fé. A palavra está dizendo que a fé é a condição de sermos justificados. Aqui é a primeira vez que aparece isso. E é um texto base para o quê? Para a doutrina da justificação, que mais tarde
Quando Abraão, sem noção de nada do que está acontecendo aqui, como é que a gente diz nos dias de hoje? Sabe de nada, inocente. Ele vai abrir caminho para essa doutrina da justificação pela fé. Não é pelas obras, não será pela lei, será pela fé. Só será salvo por fé aquele que crer. Abraão aqui é justificado porque creu em Deus. Então, abre comigo aí agora. Abraão sem... Gente, é lindo demais. É lindo. Eu sou apaixonada com a palavra de Deus. É lindo demais. A gente vai ler agora textos onde homens, tantos anos depois, tantos séculos depois, vai contar esse mesmo dia, essa mesma história e vai dizer, é assim, aprendemos aqui agora que é por fé. Ser justificado só tem um caminho, não tem outro, é fé. Então, abre aí comigo em Romanos, vamos primeiro para Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 4. Quem puder abrir aí, senão eu vou ler para você, tá? Romanos 4. O apóstolo Paulo falando aqui a respeito disso, versículo 1, 2 e 3. Vou ler aqui para vocês. Diz assim: que, pois, diremos ter alcançado do Abraão, nosso pai segundo a carne? Ele fez uma pergunta aí. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e por isso lhe foi imputado por justiça. Ele está dizendo, o que a gente vai esperar do nosso pai Abraão na carne? Era homem como eu e você, sujeito a engano, a erro, a fracassos. Se ele tivesse sido justificado por obras, não diante de Deus, porque não tem obra nenhuma que eu, você ou Abraão pudesse fazer para ser justificado diante de Deus, para dizer assim, Deus, o Senhor tem que me dar isso, sabe por que o Senhor tem que me dar um filho? Deixa eu te contar, o Senhor vai ter que fazer o que o Senhor falou, vai ter que me dar um filho, porque eu fiz isso, isso e isso. Tem como, gente? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para depois exigir de Deus que ele faça algo em troca? Não! Por isso aqui Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos e ele diz, pois assim diz a Escritura. Como é que a Escritura diz? Abraão creu em Deus. E isso é que foi lhe imputado por fé. No mesmo capítulo aí, no versículo... Cadê? Deixa eu confirmar aqui. Versículo 18. Isso. Está escrito aqui, ó, no mesmo capítulo, hein? Romanos 4, agora no versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo já amortecido, sendo já de quase 100 anos a idade avançada e a de Sara também. Versículo 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Aqui Paulo continua dizendo, olha, ele creu até contra a esperança, porque se ele olhasse para ele, que esperança que ia ter? Um homem de já quase 100 anos, o corpo amortecido, quer dizer, não tinha vigor, não tinha mais como ele ter esse filho, a esposa também já de idade, estéril, mas ele creu e por isso ele foi justificado. O mesmo apóstolo Paulo falando lá em Gálatas, aí anota aí, Gálatas 3, versículo 6 e 7. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Gálatas 3, 6 e 7. Será que Abraão imaginaria tudo isso, hein? Depois todo mundo estaria ali embasando a doutrina da justificação da fé através da vida dele, citando Abraão. E aqui Paulo novamente escrevendo agora aos Gálatas, capítulo 3, versículos 6 e 7, ele vai dizer assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os que da fé estes são filhos de Abraão. Olha só, aqui ele está dizendo algo mais além, né? Ele não só foi justificado pela fé, porque como assim também todo que crê é filho dele.
Agora ele passa a receber, então, essa honra, esse título de pai da fé. Assim como os que também, juntamente com ele, crê, se tornam o quê? Filhos da fé. Aqui no verso 8, no verso 8 não, só até aí. Em Tiago, para não falar agora que é só Paulo falando, em Tiago 2, vamos lá, no versículo 23, diz assim, Tiago 2, versículo 23. E se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Todo mundo repetindo a mesma coisa aí daquele dia, hein? Do texto que nós estamos lendo em Gênesis 15, confirmando, foi por fé, não foi por obras, ele foi justificado por fé. E o finalzinho do versículo diz algo que eu amo. Então foi chamado amigo de Deus, além do título de pai da fé. Vamos voltar lá agora para Gênesis 15. Além do título de pai da fé, Abraão então recebe, que para mim é algo assim maravilhoso, o direito de ser chamado amigo de Deus. Uau! E só entre amigos mesmo uma conversa dessa, né? Alguém pode dizer assim, mas que desaforo. Abraão chega e fala, mas Deus, né? Cadê? Olha aqui o verso 5, ele vai dizer, né? A mim não me concedeste descendência. Cadê? O Senhor falou, era como se estivesse colocando em xeque, né? Mas o Senhor escuta aquilo e não acha em Abraão arrogância, não, mas a liberdade de um amigo conversando e dizendo, estou frustrado, Senhor. Eu estou esperando, a espera é dolorosa. Todos nós aqui sabemos disso, a nossa geração mais ainda, porque a nossa geração é o quê? Imediatista. Como muitos chamam por aí, geração miojo. Então, a gente escuta uma coisa e daqui 3 minutinhos, hein? E miojo, 3 minutos está pronto, né não? Podemos contar com as nossas dores para Deus. Isso mesmo, Mônica. Ele é o Deus Adonai, Senhor, e Ele é também o Abba, Pai, amoroso, nosso paizinho. Ele disse que queria que a gente chamasse assim, Abba, Pai, ou paizinho. Olha que intimidade. Aqui na minha terra eu chamo, né, meu pai de paiinho. E nós podemos, então, falar, nós podemos... Ele não viu aqui aquela arrogância dizendo como os prepotentes, né, os altivos, faça, eu quero, agora, eu determino, né, como se Deus fosse um Papai Noel, eu quero isso, isso e isso, entregando a lista. Não, está falando de um coração sincero, dizendo, puxa, Senhor, eu não tenho descendente, cadê? Ele está falando com quem o prometeu e não de uma forma arrogante. Deus é o Deus que sonda os corações. E por isso o Senhor lhe responde e diz, não, não vai ser assim não, vai ser de ti. E o Senhor o anima, fala, força, homem, fé, homem, vem cá para fora que eu vou te mostrar. Esse exército glorioso de estrelas não pode se comparar, você não pode contar, né? Será assim a sua descendência. E agora, no verso 7, Abraão vai dizer ainda mais, olha só. Aliás, Deus vai dizer, né? Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, eu que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Ele reafirma de novo, sou eu, aquele que te chamou lá do início. Sou eu mesmo que te falei lá do início e que vou fazer. E aí Abraão, então, pergunta. Ele faz outra pergunta para Deus. Olha só. Senhor Deus, como eu saberei que hei de possuir essa terra? Como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Me dá um sinal. Em outras palavras, ele está dizendo, me dá algo em que eu possa me segurar. Como é que eu vou saber que eu vou ser? Nem precisava, né, gente? Deus estava dizendo. Aqui você vê a generosidade do amor de Deus. Que bastava a palavra de Deus, o Criador dos céus e da terra, que tudo fez com a palavra, não tinha nada, ele disse, haja, e tudo se fez, então a palavra dele era mais do que suficiente. Mas aqui Abraão diz, como é que eu vou saber? Por favor, me faz... E Deus, na sua imensa generosidade, olhando para mim e para você, como nos diz no Salmo 103, o Senhor sabe, conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Uau! Eu amo esse salmo também.
Porque diz o Senhor sabe quem a gente é, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe das nossas limitações. E aqui o Senhor, Ele não dá, como a gente diz aqui na minha terra, não dá um pito, né? Nem Abraão e diz, o que é isso que você está me falando? Se eu falei, está falado. O Senhor diz, certo. Respondeu o Senhor, toma-me então uma novilha, uma cabra, um cordeiro, todos eles com 3 anos, uma rolinha, um pombinho, traz aqui. E aí Abraão pegou tudo e diz o versículo 10 aí, ele tomando todos esses animais, partiu ao meio aqueles animais e pôs uma metade de cada lado, uma de frente para a outra, só não partiu as aves. Versículo 11, as aves de rapina desciam sobre aqueles cadáveres, porém Abraão os enxotava. Vamos entender isso aqui agora? Quanto tempo eu tenho aí, Mônica? Temos 4 minutos. Tem que começar pelo menos a explicar isso aqui, porque vai ficar o restante aí, ó, cenas do próximo capítulo, hein? Então, Deus, naquela hora que Abraão fala assim, mas como é que eu vou saber que eu vou possuir essa terra? Por que ele está falando isso? Ele estava numa terra peregrinando como em terra alheia. Tinha dono ali. E eram pessoas, né, como a Bíblia já falou aqui com a gente nos outros versículos, homens maus, homens violentos. E ele está dizendo, como é que eu vou saber, Senhor? E o Senhor fala, então toma esses animais de 3 anos e traz para mim. Então, Abraão já sabia. Deus mandou cortar? Deus mandou colocar um de frente, não, falou, traz para mim. Abraão já sabia que tinha que fazer isso. Por que ele sabia? Porque isso era uma cultura da época para quando alguém, naquele tempo, naquela cultura, assumia um compromisso com o outro. Como é que é hoje que a gente faz? Algum tempo aqui atrás, era só a palavra do homem estava valendo. Depois, como dizem aqui, um fio do bigode. Se tirasse um fio do bigode ali, aquela palavra era certa. Falei que eu vou fazer, eu farei. Um aperto de mão, selando um compromisso. Nos dias de hoje, como é que é na nossa cultura? Um contrato com testemunha, assinatura, registro em cartório. Não, a Mônica falou comigo que vai passar isso e isso aqui para o meu nome. Vamos lá no cartório, Mônica? Vamos lá que eu quero tua assinatura, quero o seu CPF e testemunhas assinando. É assim, naquela época o costume era esse. Eles pegavam os animais, cortavam em partes, colocavam um de frente para o outro e as duas pessoas que entravam naquele acordo, as duas partes, caminhavam no meio ali, como que dizendo assim, olha, se eu não cumprir a minha parte, que eu seja partida ao meio como esses animais que estão aqui. Gente, a cultura era muito louca, hein? E Deus fala com ele, vamos fazer então? Deus, gente, é muita generosidade, é muito amor. Precisava disso? Mas para Abraão entender que era sério o compromisso que Deus estava dizendo e que ele ia herdar aquela terra, ele fala, então vamos com um compromisso de homem, né? Para essa aliança, coloca essas partes aí. Quando Deus começou a falar com Abraão em visão, era à noite, ele mandou sair da tenda. Então, certamente aqui o dia já tinha raiado, ele foi providenciar os animais. Se a cultura fosse agora, teria muita gente cortada. Uau, é verdade que ele estava... Mônica, não dá. Não tem nem como pensar nisso. Se fosse agora, na nossa cultura, morria muita gente mesmo. Não tinha jeito, não. Mas então, já tinha amanhecido o dia, ele foi preparar tudo isso, colocou os cadáveres e cadê Deus? Nada. Deus mandou ele preparar e nada de falar mais nada com ele. Treinamento de fé, de confiança, de dependência. Tudo que a gente vai ver na história aqui é Deus esticando a fé desse homem. É esticando. Porque depois lá na frente ele ia ter o título de pai da fé, hein, gente? Então o negócio é forte. Mas então, 1 minuto. Mas aí então, as aves, né, já começavam a querer devorar aquilo ali. E Abraão, a banana. Não, sai daqui, ave, isso aqui é um compromisso meu com Deus, sai daqui. E a gente vai ver o restante dessa história aí, o que aconteceu. Na próxima quarta, se o Senhor assim nos permitir, que com 1 minuto não dá para contar. Mas é lindo ver a bondade, a misericórdia desse Deus. É lindo ver esse Deus chamando Abraão, chamando a mim e você. Vem para fora, sai do seu medo, porque eu sou contigo. Eu sou o teu escudo. Eu sou aquele que falo e faço na sua vida. Amém? Então,
Então, quarta-feira que vem, vamos ver a continuidade dessa história. Tem muita viagem aí para seguir, hein? Obrigada pela sua companhia. Amo estar aqui com você. Um beijo. Até a próxima.